Com base na planilha do Excel 2010, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual média, abre parênteses A1, 2.C1, ponto e vírgula A2 mais B2, fecha parênteses. Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 3,25 e a letra E, 3,75. Quando a gente fala da função média, nós vamos pegar aqui agora, acompanha comigo aqui, ó, A1, 2 pontos, C1. Aqui nós temos um intervalo que vai da célula A1, pontinho aqui na parte superior esquerda da célula 1, até a célula C1, pontinho aqui na parte inferior direita da célula C1. Então, vou ligar os pontos de A1 até C1, já que 2 pontos indica intervalo. Então, A1, 2 pontos C1 é A1 até C1, que envolve essas células que têm valor 1, 2 e 3. A primeira coisa é fazer a soma desses valores. Então, vamos somar 1 mais 2, que dá 3, mais 3, que dá 6. Então, eu sei que esse primeiro argumento da função média, a soma desses valores, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer na função média, é a soma. Então, o primeiro argumento aqui, a soma, não a média ainda, a soma deu 6. Aí eu tenho um ponto e vírgula, separando o próximo argumento. E o próximo argumento, depois do ponto e vírgula, diz A2 mais B2. Quanto vale A2? A2 vale 4. Quanto vale B2? B2 vale 5. Então, é A2 mais B2. É A2 que vale 4 mais B2 que vale 5. E 4 mais 5, o resultado dá 9. Perfeito. Então, por enquanto, eu tenho o resultado do primeiro argumento como sendo 6, o resultado do segundo argumento como sendo 9, e agora eu vou fazer a soma desses dois valores. 6 mais 9, o resultado da soma, por enquanto, não ainda a média, o resultado da soma é 15, por enquanto. Agora, por quanto eu vou dividir o resultado 15, que é o resultado da soma? Porque para obter a média, eu tenho que pegar esse resultado da soma, que é 15, e dividir por alguma coisa. A minha dúvida é por quanto eu vou dividir esse 15, que foi o resultado da soma. Atenção à dica. Se o argumento da função média tem 2 pontos, observa o que eu vou dizer, atenção, se o argumento da função média tem 2 pontos, que é o caso desse primeiro argumento que gerou 6 aqui, que é A1, 2.C1, tem que contar as células do intervalo. Então, observa, vamos contar as células do intervalo A1, 2.C1. 1, 2, 3 células. Então, eu vou marcar para vocês que esse primeiro intervalo eu contei 3 células, porque quando tem 2 pontos, eu tenho que contar as células do intervalo. Então, nesse caso, eu observei que esse primeiro argumento tinha 2 pontos, e aí eu contei as células do intervalo e vi que tinham 3 células. Agora vem comigo. Esse segundo argumento, que diz A2 mais B2, que aqui está em verde, esse segundo argumento que gerou 9 não tem 2 pontos. E quando não tem 2 pontos no argumento, a regra da função média diz que ele vale só 1 de um argumento, que eu não posso contar as células. Vou repetir, quando o argumento não tem 2 pontos, ele vale só 1, não vale a quantidade de células, porque aqui tinham 2 células. Mas por que vale só 1? Porque é a regra da função média. Eu só posso contar as células quando tem 2 pontos, que era o caso desse primeiro argumento que tinha 1, 2.C1, que eu contei 3 células. Mas, quando não tem 2 pontos, o argumento vale só 1. E aí, por quanto eu vou dividir, então, o resultado da soma, que é 15? Eu vou dividir por 3 mais 1, que dá 4. Quer dizer, eu tenho que dividir 15 dividido por 4. E 15 dividido por 4, o resultado da média vai ser 3,75, que é justamente o resultado da divisão de 15 dividido por 4. 3,75 é o resultado, então, desta nossa função média. Então, é importante aqui a gente perceber qual foi a resposta, e novamente eu vou pedir aqui o apoio da Pink só para ela confirmar. Confirma aí, Pink, qual era a resposta mesmo da questão? Vamos ver a Pink confirmando aqui. Qual era? Deixa eu esperar a Pink me dizer. Vamos lá, Pink. Isto, 13,75. Olha lá, Pink perfeita. Ela analisou com perfeição qual era a resposta correta dessa questão, de fato, 3,75. Então, muito importante a gente ter feito aquele esqueminha
Porque aí vocês entendem como vocês têm que proceder numa prova para responder a função média. Tem que cuidar aquela história. Se tem 2 pontos, tem que contar células. Se o argumento não tem 2 pontos, ele vale só 1 para divisão. Isso é muito importante a gente cuidar para não errar, né?